Será que temos medo de falar com Deus com algo específico que esteja acontecendo em nossas vidas? Porque muitas vezes achamos difícil sermos honestos com Deus sobre nossas lutas. Será que conseguiríamos escrever uma carta para Deus falando sobre o que temos enfrentado? Talvez possa ser mais fácil contar algo a Deus escrevendo do que falando. A Bíblia diz no livro de Lamentações, capítulo 3, dos versículos 4 a 8, da seguinte forma: Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Aqui podemos perceber que o profeta Jeremias diz que Deus fez com que a pele dele e sua carne envelhecessem. Ele diz que o Senhor quebrou seus ossos. Ele se queixa que foi presenteado de angústia e miséria. Ele se sentia como se houvesse sido enterrado em um lugar escuro, em catacumbas antigas e medonhas. E diz que ainda que gritasse em desespero para Deus o mais alto que conseguia, o Senhor desconsiderava as suas orações. Todos nós passamos por momentos em que nossa vida parece estar desmoronando. Perdemos nossos empregos, um relacionamento acaba se desfazendo, alguém que amamos morre, nossa saúde está piorando. Nesses momentos, todos nós somos tentados a pensarmos que Deus nos abandonou, mas Ele não fez isso. O profeta Jeremias estava se sentindo exatamente assim quando escreveu o livro de Lamentações. Seu país, Judá, passou por uma crise econômica e foi aterrorizado por um inimigo estrangeiro. Ele testemunhou desumanidades incríveis cometidas contra seu povo. As pessoas estavam desempregadas e morrendo de fome. E como Jeremias começou? Primeiro, ele disse a Deus exatamente como se sentia. Em Lamentações 3, poderíamos trazer para os dias de hoje o que Jeremias disse. Como se ele dissesse assim hoje: Ele me fez ficar velho, por fora e por dentro, quebrou os meus ossos. Ele declarou guerra contra mim, cercou a minha vida de dor e sofrimento. Ele me obrigou a morar em lugares escuros como túmulos. Ele me cercou com paredes altas. Estou preso, não posso escapar. Além disso, ele colocou pesadas correntes nos meus pés, e não adianta eu gritar e chamar por ele. Deus não quer ouvir a minha oração. Não é surpreendente vermos que essas palavras estejam na Bíblia? Jeremias também pensava que Deus o havia esquecido. Mas o profeta não ignorou esses sentimentos e nem fingiu o que estava sentindo. Ele não amenizou a situação. Ele não se vestiu de uma capa religiosa. Ele não usou máscaras. Ele disse a Deus o que estava exatamente em seu coração. Na verdade, Jeremias utilizou 5 capítulos contando a Deus o que ele pensava sobre essa situação. Ele disse a Deus: essa situação está cheirando muito mal. Por que o Senhor, através da inspiração do Espírito Santo, colocaria esse tipo de passagem na Bíblia? Ele quer que saibamos que Ele pode lidar com nossa raiva, com nossas queixas e nossa dor. Jeremias utilizou um livro inteiro na Bíblia só desabafando. Se Deus foi grande e misericordioso o suficiente para lidar com a dor de Jeremias, Ele também é, assim, suficientemente grande e misericordioso para lidar com a nossa dor também. Se nós engolirmos nossas emoções, estaremos apenas nos machucando. O nosso interior é que sofrerá. Ao invés disso, devemos colocar tudo para fora diante de Deus.
precisamos derramar diante dele todas as nossas emoções. Muitas vezes, as criancinhas pequenas têm acessos de raiva. Esses acessos de raiva naturalmente não fazem com que seus pais o amem menos. Elas não fazem com que seus pais mudem de comportamento com relação a elas. Esses comportamentos não fazem com que seus pais se sintam menos pais. Isso só faz com que eles percebam que seus filhos ainda são imaturos. As criancinhas não sabem o que, na maioria das vezes, os adultos já sabem muito bem. Deus não nos ama menos quando nós temos um acesso de raiva diante dele. Ele não nos deve explicação alguma, mas nunca terá qualquer problema ou medo daquilo que temos a lhe dizer. Então, precisamos aprender a abrirmos o nosso coração diante do Senhor Deus. Isso será o início de nossa cura.